trabalhar no serviço público com vínculo de emprego, é preciso ser aprovado em um concurso. É o que determina a Constituição Federal, de modo a assegurar princípios como o da isonomia, da moralidade e da eficiência nas contratações. Mas você sabia que existem dois tipos principais de concursados? Os servidores públicos e os empregados públicos? Em nossa reportagem especial de hoje, você vai saber as diferenças entre essas duas modalidades e a quais regimes de trabalho estão submetidas. Veja só. Roberta Ribeiro Vajas, servidora pública há 4 anos. Ocupa o cargo de técnico administrativo na Procuradoria-Geral da República. Trabalha 7 horas por dia e conquistou a tão sonhada estabilidade. Vinícius Gabriel França, empregado público do Banco do Brasil há 4 anos. Trabalha 6 horas por dia. O que mais me chamou a atenção foi o crescimento que se pode ter na carreira, né? E também a questão da PLR, que é a participação nos lucros, que eu achei bem interessante, que estatutário não teria isso, né? O critério realmente, a estabilidade, né? Adquirir a estabilidade e ter isso para sempre, né? Para levar para a vida mesmo. E o horário também para mim era fundamental. O dia inteiro, para mim, um trabalho de dia inteiro realmente não dá, porque são 5 filhas, né? Então eu preciso cuidar. Embora Roberta e Vinícius sejam concursados, há diferença entre eles. A principal é a lei que os rege. O servidor estatutário, como a Roberta, ocupa um cargo que deve ser criado por lei, regido por uma lei própria, a 8.112, com direitos e obrigações. Já o empregado público, que é o caso de Vinícius, possui um emprego sujeito a uma disciplina jurídica basicamente aplicada aos contratos trabalhistas em geral, com direitos e obrigações previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Se você é concurseiro ou pretende fazer um concurso, mas ainda não sabe em que modalidade a seleção se encaixa, basta pesquisar sobre o órgão ou empresa pública para o qual vai fazer a prova. Para ficar mais fácil de entender, o servidor público estatutário pode ser um trabalhador da administração direta formada pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal. Se encaixam nessa modalidade, por exemplo, os ministérios ligados diretamente ao Poder Executivo. Há também servidores públicos nas autarquias, que compõem a administração indireta, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já os empregados públicos trabalham em empresas estatais, que também formam a administração indireta, mas participam da atividade econômica do país. Essas empresas podem ser destinadas à prestação de serviços industriais ou econômicos em que o Estado tem interesse próprio ou considere conveniente à sociedade. Um exemplo, a Caixa Econômica Federal. Além disso, pode ser empresas de sociedade de economia mista, que têm participação do poder público e de entidades privadas no capital e na administração, como, por exemplo, o Banco do Brasil. O servidor público estatutário federal possui estabilidade no cargo, mas para ter direito a ela, é necessário passar pelo estágio probatório de 3 anos de efetivo serviço, período em que a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo são avaliadas. Mas isso não quer dizer que esse servidor não possa ser exonerado caso cometa alguma falta grave. Tem o processo administrativo disciplinar, que a partir da Constituição de 88 exige-se obrigatoriamente que seja obedecido o devido processo legal, com contraditória e ampla defesa. Já um empregado público não tem estabilidade garantida por lei, mas para que seja demitido, é obrigatória motivação para a dispensa. Tal qualmente ocorre lá com o servidor estatutário, a jurisprudência passou a exigir para a demissão de um empregado público também que seja formado um processo, instaurado um processo e que se dê ao empregado público o direito de defesa e que essa demissão, se de fato resultar, seja motivada, seja fundamentada e que, como eu disse anteriormente, que seja franqueado o contraditório ao empregado demitido.
Já para julgar os direitos e deveres desse empregado público, a competência é da Justiça do Trabalho, ao contrário do servidor público, cujas causas relativas ao trabalho são julgadas pela Justiça Federal. O empregado público, por ser considerado seletista, tem algumas vantagens, como o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, benefício que não é dado ao servidor público. Há ainda outras diferenças. Se um servidor público estatutário se casa, é o que a gente chama de licença gala. Ele tem um afastamento de 8 dias. Já o empregado público ou o empregado privado seletista, ele tem 3 dias. Se é uma licença, se é, por exemplo, um afastamento por morte de uma pessoa da família, no serviço público estatutário o afastamento é de 8 dias também. Na iniciativa privada e o empregado público, da mesma forma, são apenas 2 dias. Tudo isso, quando eu me refiro à CLT, a gente não pode perder de vista que as convenções coletivas podem tratar de forma diferente da CLT, podem ampliar esses direitos. 30 dias de férias remuneradas, 13º salário, remuneração ao trabalho noturno e proibição de remuneração inferior ao salário mínimo são direitos idênticos nos 2 regimes. Um diferencial relativo aos servidores estatutários era a aposentadoria integral, mas o benefício deixou de existir em 2013. Quem ingressou no cargo depois de fevereiro de 2013 ou ainda vai ingressar, vai se aposentar com base no teto do INSS, como já era feito para os empregados públicos. Todos os trabalhadores, servidores estatutários ou empregados públicos ou empregados privados, doravante se sujeitarão ao teto do INSS. Ninguém se aposentará no Brasil recebendo mais do que, nos valores atuais, R$ 5.300 e poucos reais. Para quem deseja ser aprovado em concurso público, seja para se tornar um servidor ou um empregado público, a dica de quem passou é a mesma: ter foco e estudar muito. Tem que persistir, né? Desistir não, porque eu acho que isso é como se fosse uma fila. Uma hora vai chegar a sua vez e você vai passar. Se está estudando errado, conserta, faz um novo plano de estudos. Se nunca passar, muda também esse plano de estudos, porque tem alguma dificuldade que você precisa vencer ainda. Muito foco mesmo, determinação, decidir a carreira que vai seguir e nunca desistir, não desanimar com as reprovações, né, que vão ser muitas, jamais desanimar, nunca deixar ficar para baixo por conta disso, nunca desistir, realmente estudar, estudar e estudar.